Fala galera, beleza? Começando mais um Saúde Cash aqui, trazendo duas feras sobre saúde, sobre bem-estar. Nós vamos falar sobre qualidade de vida, sobre qualidade do sono e fiquem ligados, ativem os sininhos para receber todas as próximas notificações e os profissionais que vêm. Então, gostaria de dar a salva de palmas aí para vocês, são uns caras top. Obrigado. E gostaria de pedir para vocês se apresentarem, quem são vocês. Vamos lá. Bom, eu sou o Denis Lourenço David, um brasileiro que não desiste nunca, mais conhecido como Denis Magnético, né? Estamos aí no mercado já há 14 anos, no ramo de colchões magnéticos, medicinais, colchões quânticos, e levando qualidade de vida para as pessoas, né, Igor? Que é o mais importante, né? Qualidade de sono, qualidade de vida, isso daí é top demais, coisa boa. Igor, eu sou o Paulo Mansur, Paulo Henrique Nicole Mansur, mais conhecido como Dr. Paulo Mansur. Eu sou médico há 28 anos, iniciei minha carreira como gastrocirurgião e endoscopista e desde 2019 tive um novo propósito de vida, que é dar longevidade, qualidade de vida e emagrecimento para os meus pacientes. E começou comigo mesmo, que eu cheguei aos 109 quilos. Eu atuo hoje na área de nutrologia e medicina integrativa. E o meu propósito de vida é trazer qualidade de vida e longevidade para os meus pacientes. E tem tudo a ver, depois nós vamos falar sobre isso, com a questão dos colchões magnéticos, que eu indico muito. Bacana. Aí, assim, qualidade de vida é um negócio realmente que as pessoas precisam se atentar mais, né? Hoje, se for pegar um dado estatístico aí, acima de 70% pelo menos está com sobrepeso, né, doutor? Se eu não me engano, são 72% a nível do Brasil é sobrepeso, sendo que 54% é obesidade, que, né, o sobrepeso é até um IMC de 30, mas a partir de 30 já é obesidade. Dividir obesidade grau 1, grau 2, grau 3 e o super obeso. Então, hoje, de sobrepeso a obesidade são 72%, se eu não me engano. Eu lembro que eu cheguei a pesar 136 quilos. E... não tinha pescoço. Era assim, era a época... Deles lembra dessa época? Eu lembro. Eu era bombeiro civil, técnico de segurança do trabalho. Via estressante, escala, aquela coisa maluca, né? E eu cheguei a pesar 136 quilos. Eu tinha apneia do sono. Claro. Tinha refluxo. Coluna tava indo pro saco. Joelho, já operei o menisco. Já tava com problemas de esteatose hepática. Claro. Pré-diabetes. Tava um morto, zumbi andando. Tava muito ruim. E aí eu tive um acidente de moto, né? E aí eu decidi da minha vida, porque eu tinha que ficar de repouso, porque eu fraturei o ombro e a perna. E aí, com esse quadro todo que eu tinha, porque eu acordava com refluxo engasgando, com falta de ar, por causa da apneia do sono. E aí eu falei, ou eu emagreço ou eu morro. E aí eu comecei um processo de emagrecimento, aí perdi 10 quilos e fui no processo e tudo mais. E assim, sem cirurgia, sem nada, porque por uma dor. Fui por uma dor. Né? Sensacional. Você está passando o filme dos pacientes que entram no meu consultório hoje. Eu comecei minha vida fazendo cirurgia bariátrica. E eu não estou aqui para falar mal da cirurgia bariátrica, muito pelo contrário. A cirurgia bariátrica é uma arma poderosa, mas ela está lá na ponta da pirâmide. Não adianta fazer a cirurgia bariátrica se você não mexer na base da pirâmide e no meio da pirâmide, né? E eu queria, em 2019, algo para mim e para os meus pacientes, para não deixar chegar a precisar da cirurgia bariátrica, tá? E eu finalmente encontrei isso aí. Hoje, como que funciona assim, a sua forma de trabalho? Então, a gente está em constante desenvolvimento, né? Eu estudo muito, eu estudo praticamente todos os dias da minha vida. E eu não estudo só medicina, mas eu estudo medicina todos os dias, tenho estudado todos os dias gestão e tenho estudado também crescimento pessoal. Então, a gente está em constante movimento, constante crescimento. Mas hoje eu tenho uma metodologia de trabalho que eu gosto muito, que é baseado em 2 conceitos principais. Primeiro é o chamado emagrecimento anabólico.
E o que seria isso? É você entender que o peso de uma balança comum não quer dizer absolutamente nada. Quer dizer, o que vai querer dizer alguma coisa? O espelho, uma balança de bioimpedância e a sua avaliação clínica e laboratorial. É quando você perde gordura, conservando ou até ganhando massa muscular. Porque aí você está ganhando uma reserva de saúde, uma reserva de imunidade. Mas, principalmente, qual foi... Quando eu pensei nesse conceito que não foi idealizado somente por mim, nós temos um grupo hoje grande no Brasil que nós estamos levando para frente essa bandeira do emagrecimento anabólico, é que por que a gente vem perdendo há 70 anos a briga, a batalha, a guerra contra a obesidade? Porque não adianta pensar que você vai emagrecer sem substituir algo que gaste caloria. O nosso hipotálamo, que é uma regiãozinha que fica lá dentro do sistema nervoso central, ele é sacana com a gente. Ele fica tentando fazer você voltar para o maior peso que você já teve um dia. Ele vai perdendo as forças dele, depois de uns anos ele vai desistindo, mas ele nunca desiste totalmente. Então, a única forma de você não recuperar o seu peso perdido é você substituindo parte da gordura por massa muscular, onde ele vai gastar aquela caloria que a sua gordura gastava antes. Esse é o conceito 1 do meu trabalho. E o conceito 2 tem muito a ver com ele. Por quê? O que é o conceito 2? Eu trabalho em cima do que eu chamo dos 8 pilares de uma saúde perfeita. Quais são esses 8 pilares? E não tem pilar... Eu poderia dizer que só tem um pilar mais importante, mas fica como uma opinião minha, cada um depois vai dizer. Mas não, teoricamente não tem pilar mais importante. O pilar mais importante é aquele que você está deficiente. Eu tenho o pilar da saúde que em mim, no momento, está deficiente. Eu estou há 25 dias sem entrar numa academia. Esse pilar, que chama atividade física, está deficiente. Eu tenho o pilar do sono, o pilar da qualidade do sono, o pilar da alimentação, o pilar da saúde intestinal, o pilar do estresse e ansiedade, então é importante que a gente controle o estresse e a ansiedade, o pilar dos hormônios, e quando falo em hormônio, pensa logo em testosterona, estrogênio, e temos vitamina D, melatonina, hormônio do crescimento, cortisol, hormônios tireoidianos e por aí vai. Então, a harmonização hormonal. Nós temos o pilar da saúde mitocondrial. Esse é um pilar muito pouco falado, porque a mitocôndria é a organela da nossa célula que produz a nossa energia. E se a gente deixa a nossa mitocôndria ficar doente, nós estamos todos nós com mitocôndrias doentes, elas só querem usar o carboidrato e a gente precisa que elas usem gordura como fonte de o substrato para produzir energia. E o último pilar, o 8º pilar, que na minha opinião é o único que eu posso destacar como mais importante, é conexão com Deus. A pessoa que não acredita em Deus, eu respeito. E eu falo, mas você está conectado com algo acima de você. Porque sem essa conexão, há um tempo atrás, eu percebi, não vai dar 100% certo nunca. Então, a gente tem que estar conectado, tem que ter um tempo para Deus, tem um tempo para reflexão. E as coisas começaram a dar muito certo para mim quando eu voltei a ter essa conexão com Deus, que eu perdi por alguns anos. Eu não deixei de ter fé, eu não deixei de ser cristão, mas eu perdi a conexão com Deus, porque conexão é igual a amizade, cara. Você tem o seu melhor amigo de infância. Tudo bem, você continua sendo seu amigo. Quando se encontra, vocês se abraçam como se tivesse visto ontem, né? Mas se você não tem mais a conexão com ele, não tem mais aquela intimidade. Você perde muita coisa que está acontecendo na vida dele e ele perde muita coisa que está... Então, o que eu decidi para mim e o que eu tento incentivar meus pacientes? Não fica longe de Deus. Se reconecte com Deus para não perder tudo que ele tem para te oferecer. É isso aí. Esses são os 2 conceitos do meu trabalho. Fantástico. E essa questão da conexão, realmente, ela faz toda a diferença, né? Porque, independente de religião, assim, a gente tem corpo, alma e espírito, né? Então, o nosso espírito se conecta com Deus, né? E a nossa alma, nossa vida, né? E o corpo, ele é o templo, né? O Exato. corpo, ele é o templo. Então, tem que cuidar bem do templo.
Tem que cuidar bem. Tem que É bíblico, cuidar, né? É bíblico. Tem que cuidar do tempo. E eu, assim, igual, por exemplo, durante muito tempo, eu também fui no efeito sanfona aí, né? E aí, de um tempo pra cá, eu entrei num desafio, acompanhado com um nutricionista, né? Do Dr. David Efgen, fantástico, treinador, né? O Atila Silva, fantástico também, estão me acompanhando. E esse acompanhamento do profissional é muito importante, né? Muito importante. Porque aí entra vários princípios, né? Vai primeiro fazer uma análise sua, porque aí entra as questões de como que está o seu metabolismo, como estão as suas taxas, como está tudo, né? Que faz total diferença nesse controle de peso, né, doutor? Sim. Você quer ver uma frase que eu mesmo ouvi de amigo meu, médico, lá em 2017, quando eu estava obeso, estava sem ânimo para nada, estava com a libido de 180 anos. Eu ia falar de 80, mas eu acho que a libido do meu pai, de 80 tá melhor que a minha quando eu estava com 42 anos, 41 anos. Virou assim, PH, cara, você precisa ir para academia, você precisa entrar numa academia. E eu pensei comigo, cara, como é que eu vou para academia? Eu não tô com ânimo, eu tô com mal eu trabalho, porque eu sempre tive uma cabeça boa, eu sei para que eu vim nesse mundo, eu tenho que sustentar a minha família. E eu, pro trabalho, você dá aquela injeção, né, de cortisol, de adrenalina e vai e trabalha. Mas eu não estava fazendo a coisa do jeito que eu queria. E hoje eu entendo a fisiologia do negócio. Como é que eu posso exigir de um paciente que vai para academia se a matriz energética dele, que é a mitocôndria, que é a tireoide e que é a glândula suprarrenal, não estão funcionando corretamente? Eu tenho que ajudar a consertar isso daí, suplementando, corrigindo. E aí eu posso exigir dele, cara, olha, eu te dei as ferramentas, agora você está com energia, agora você precisa ir na academia, você precisa acordar às 5h40 da manhã para ir na academia às 6h. Você tem as ferramentas. E a questão, por exemplo, que eu já ouvi também, assim, pô, PH, você tem que fechar a boca, cara, você não era obeso, você tá ficando... E eu falava assim, cara, mas eu chego em casa, eu tenho uma fome terrível. Gente, não é feio tomar remédio para emagrecer, não. Existem várias medicações e cada medicação vai se encaixar com um paciente diferente. Então, cada paciente ele tem um perfil que vai funcionar melhor aquele ou aquele outra medicação. Então, as medicações, hoje nós temos um arsenal gigante para a obesidade. Todo mundo fica falando, Ozempic, Mounjaro. Mas, olha, mais da metade dos meus pacientes não precisam de Ozempic e Mounjaro porque se encaixam melhor em outras medicações, tá? Porque ele tem um perfil comportamental diferente, o perfil da obesidade dele é diferente. E não é vergonha tomar um remédio para ajudar a emagrecer. Não é vergonha nenhuma. Nenhuma. E aí fala, vou tomar por um tempinho. Calma. Pergunta o profissional que está te atendendo. Por exemplo, o Mounjaro, que é a tizerpatida, que está todo mundo falando, que tem um efeito sensacional mesmo. Mas os estudos mostram que aquele efeito sensacional que todo mundo quer são 72 semanas de uso. 72 semanas. E o que adianta tomar um Mounjaro se a pessoa não tem uma qualidade de sono perfeita? Se ela acorda cansado, se ela acorda sem energia porque dormiu mal. Por isso que o sono é um pilar. O quarto adequado, a luz adequada, que é breu total, tá? O colchão adequado, a altura do travesseiro e tudo mais. E o especialista do sono, o doutor do sono, que tá passando um filme na cabeça. Não é verdade? Tudo que o senhor falou e mais um pouco ainda, né? Eu costumo sempre falar, Igor, com as pessoas, né? Antes de mais nada, eu queria deixar bem claro para vocês que eu caí aqui nesse mercado por causa do meu filho, né? O meu filho, ele, com 3 aninhos de idade, foi diagnosticado com convulsão febril. O Cauã, ele foi um presente que Deus deu para mim, para minha esposa, né? Minha esposa engravidou com 1 ano e 8 meses. E quando o Cauã nasceu, o senhor tá falando de conexão com Deus, eu fiz uma conexão com Deus que eu não podia ser pai. Eu fiquei 10 anos de um relacionamento, não consegui engravidar a minha ex-mulher. E na atual esposa que eu estou, com 1 ano e 8 meses, eu engravidei. Porque eu fiz um propósito com Deus de 40 dias de oração na minha igreja. A gente frequenta a Igreja Batista, sou batizado na Igreja Batista. Legal. E aí começamos ali aquele projeto de ser pai, de ser mãe. E Deus
respondeu com a vida do Cauã. E o Cauã veio. Só que quando o Cauã nasceu, ele nasceu com um problema chamado de convulsão febril. Dava uma febre muito forte nele, ele caía no chão, desmaiava, e a gente saía correndo pro hospital. E aí, Igor e doutor Paulo Mansur, eu comecei a ficar me perguntando, poxa, demorei a ser pai agora, ser pai com uma criança do jeito que tá. E eu comecei a questionar a Deus. E aí, um belo dia, uma amiga minha me liga falando comigo, Denis, olha, eu queria ir na sua casa para poder te fazer uma demonstração de um produto para sua qualidade de vida, para sua saúde. Aí eu falei com ela, falei, olha, Márcia, não vem não, porque eu tô sem dinheiro, tô quebrado. Na época eu tinha uma loja de roupa em Jacaraípe, minha loja era assaltada direto. E nisso, ela foi na minha casa fazer a demonstração desse colchão, né? Era uma maquetezinha, pequenininho, um colchãozinho. E nisso que ela veio fazer a demonstração, fez a demonstração, e nessa demonstração eu acabei, né, ficando com muito desejo de comprar aquele colchão naquela época, só que na época eu não tinha condição financeira. E acabei contando a minha história, Igor, pro cara que foi lá vender. Aí o cara falou assim, não, você tem que dormir nesse colchão aqui, cara, porque você vai ser meu próximo vendedor. Eu, não, rapaz, mas eu tenho loja de roupa. Não, você vai ser meu vendedor. E aí ficou aquilo. Aí eu fui pra minha loja de manhã. Aí, quando acontece de manhã, minha esposa me liga, amor, você comprou esse colchão? Falei, que colchão? Aquele colchão que aquele cara veio aqui vender ontem com a sua amiga? Eu falei, não, olha, deixou aqui na cama aqui e falou pra você depois ligar pra ele pra poder negociar o acerto. Eu falei, você é doido, amor? Não, é. E nisso, Igor, nasceu o Denis Magnético, né? Eu até me emociono porque foi um mal que aconteceu com o meu filho. Ele ficou... Deus permitiu, não sei se às vezes essa palavra é correta, né? Ele ficou doente e de um mal veio o bem. E aí eu comecei a levar esse cara na casa de algumas pessoas que eu conheço, porque eu conheço muitas pessoas onde eu moro. E aí começou o negócio a fluir e fomos na casa dos meus amigos, dos meus parentes. As pessoas começaram a comprar, começaram a se sentir bem. Os que tinham problema na coluna, que doíam, começaram a sentir melhora na dor na coluna. Outras pessoas que tinham insônia começaram a dormir melhor. E aí a propaganda, né? A boca, né? Aí um cliente falando pro outro e tal. E graças a Deus, hoje nós já estamos aí já no mercado já, desde 2011, mudando a qualidade de vida das pessoas, né? Trazendo qualidade de sono. Porque hoje, doutor, o ser humano dorme muito mal. Muito mal. Porque as pessoas hoje, Igor, elas vivem em função do dinheiro, né? A pessoa quer trabalhar mais, quer ganhar mais e às vezes dorme muito pouco. E quando não dorme, aí não produz, né, os hormônios necessários para a gente ter uma qualidade de vida melhor, né? Não tem a dopamina, não tem a serotonina, não tem a melatonina, não tem endorfina, não tem nada. Aí a pessoa acorda sem dormir, estressado, nervoso, aí arruma briga com outro, arruma briga com o marido, arruma briga com o filho. E aí daqui a pouco vem, né, o estresse, aí do estresse vem o infarto do miocárdio, aí daqui a pouco vem a pressão alta e vai um bolo de doenças que estão tendo aí na sociedade hoje por causa de noite de sono mal dormida, por causa também do peso. Também, né, tem muito a ver com o peso. A pessoa que não dorme acaba também contribuindo também um pouco pro peso, né? A pessoa que dorme mal, ela acorda cansada, mal-humorada, indisposta, improdutiva, faminta, porque ela acorda com pouco cortisol, e isso não está dando energia para ela, mas durante o dia ela se aborrece com grande facilidade. Qualquer coisa. Aumenta, faz picos de cortisol na hora errada. Esse pico de cortisol que era para ter acontecido às 6 horas da manhã para sair para matar o leão, acontece às 10 horas, aí ela se aborrece com o funcionário, com o patrão. E a partir das 4 horas da tarde vem a compulsão alimentar porque ela passou o dia inteiro tendo picos errados de cortisol. Isso tudo veio de uma noite mal dormida. E o engraçado, Igor, desculpa te cortando aqui, é que eu sempre falo para todo mundo, por que o povo da roça vive mais do que o povo da cidade grande? Mesmo sem as mesmas coisas que nós temos aqui. É uma coisa que eu sempre falo. Eu sempre me perguntava isso, hoje eu sei, né? Primeiro, poxa, os caras pisam na terra todo dia. Todo dia o cara faz um descarrego de energia ali pisando na terra. Depois,
Alimentação. Come um frango caipira. Você pega um frango caipira na roça para você poder fazer ele na panela, você vai morder o osso, você não consegue quebrar o osso no dente, você quebra o dente, mas não quebra o osso. Aqui na cidade grande, meu amigo, você come frango bombado. 28 dias, 35 dias pro frango ficar pronto e você botar na panela e comer. Quando você bota na boca, o osso derreteu. Hormônio puro. E além disso, a nossa água. A água que eles bebem na roça. Poxa, não tem comparação. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, doutor. Hoje, Igor, as pessoas têm que levar muito a sério a questão de uma noite de sono bem dormida. O japonês, ele priva pela noite de sono. O japonês, ele tem um tripé. O primeiro pilar do japonês é o sono. É a coisa mais importante que tem, é o sono. Depois, ele vem o exercício físico e a alimentação. Isso são coisas assim que os japoneses, eu convivo com os japoneses já há mais de, vamos botar aí, 2011 para 2024, né? São 13 anos. 13, 14 anos. Então, assim, 2011 para 2024, 13 anos, e vivendo com pessoas que têm uma cultura diferente da nossa. Tanto que os caras vivem mais do que a nossa. Os japoneses têm uma expectativa de vida, né? Vamos botar aí 15 anos a mais. O japonês, ele vive 15 anos a mais que os brasileiros. Mas por quê? Os caras têm alimentação salada. A cachaça dos caras é feita de arroz, de saquê. A carne dos caras é peixe, né? Então, assim, é muito diferente do nosso tipo de estilo de vida. Hoje o estilo de vida é com tudo comida industrializada, muito sódio, muito conservante, transgênico, com agrotóxico, né? Até grande parte dos orgânicos não são 100% orgânicos, né? Fake. Então, assim, a qualidade de vida que nós temos hoje, no estilo de vida moderno, é totalmente destrutivo, né? Se você for pegar o círculo circadiano, né, de uma pessoa, 90% tá zoado. 90% tá alterado. E eu diria que o ciclo circadiano ele tá cada vez mais zoado, né? Muito culpa do celular, das mídias sociais, principalmente o WhatsApp, e muita culpa também da televisão. Aí alguém vai falar, mas a televisão sempre foi assim. Não era assim, não. A gente, quando eu era pequeno, tinha 4 canais, cara. Hoje tem 70 canais lá na minha televisão. O estímulo é absurdo, né? E uma coisa incrível, doutor, que o senhor está falando, eu estava conversando isso com um amigo hoje cedo na academia. Eu falei com ele assim, você sabe por que a população mais humilde hoje está mais doente do que há 20, 30 anos atrás? Aí ele falou assim, por quê, Denis? Foi porque antigamente não existia farmácia popular. Antigamente, a pessoa humilde, quando ela ficava doente, eu me lembro disso, cara, eu tenho 46 anos de idade, Igor, eu fui criado com mato. Minha avó, eu dava uma dor de barriga, ela ia lá no meio do mato, pegava aquele mato lá, jogava no copo, pau, socava, jogava um negócio ali. Então, bebe isso aí. Eu falei, que isso? Bebe isso aí, você vai melhorar. Hoje, as pessoas vivem na facilidade. As pessoas hoje, tudo é química. Só que as pessoas não entendem que a química, ela melhora um problema, mas acaba causando outra. E principalmente, doutor Paulo Mansur, se essa química for usada por automedicação. Sim. Eu vou te dar um exemplo prático disso. Pode dar. Na nossa época, porque eu tenho 50 anos... 50? Tem 50. Parece, não. 50 recém-feito, dia 26 de julho. Tem nem ruga. Mas velho que tá mais novo que você, né? Tá melhor que nós. Que bom. Tá bom. Mas na nossa época, a pessoa queixava de azia, tomava o quê? Tomava um boldo, tomava uma espinheira santa. Comprei hoje. Leite, né? Tomava uma espinheira santa e resolvia, identificava o que estava causando. Hoje, teve uma azia, a primeira coisa, eu vou lá e pego um omeprazol, um pantoprazol, e resolve na hora. Mas, gente,
Vocês sabem o que aquilo causa? Dói, menino. Aquilo dali, vamos lá, a medicação... Gente, olha só, o omeprazol, o pantoprazol são medicações que precisam ser usadas em determinadas situações sérias, uma úlcera, uma gastrite acentuada, uma esofagite, você precisa cicatrizar. Porém, usado da forma que é usado em 99% das vezes hoje, indiscriminado de forma contínua, aquela medicação, ela inibe a produção de ácido do seu estômago. Vamos lá. Se Deus fez seu estômago fazendo ácido, por que você vai proibir de produzir ácido? Para alguma coisa esse ácido serve. E serve para quê? Para fazer a digestão dos alimentos, para que haja a correta absorção das vitaminas. Tem algumas vitaminas e alguns minerais que só são absorvidos na presença desse ácido gástrico. São absorvidos lá no intestino, mas ele tem que ter passado pelo ácido. Algumas bactérias do intestino, as principais bactérias do intestino, elas precisam de um meio levemente ácido para elas se multiplicarem e fazerem todo o trabalho bom que elas fazem para nós. Se a gente inibe o ácido do estômago, como é que chega no intestino um meio levemente ácido? Então você fica tomando essas medicações e por automedicação ou às vezes prescrita porque não se atentou para isso. Isso que eu me apaixonei na medicina integrativa, olhar o paciente de forma 360. Você causa uma má absorção de diversos nutrientes. No futuro próximo, a pessoa está fazendo osteoporose, demência, sarcopenia, queda de imunidade. Leva uma disbiose intestinal, que é a alteração da sua flora. E a disbiose intestinal, ela chega a um ponto, e chega muito rápido nesse ponto, tá? Que é irreversível. A partir daí, você consegue só medidas paliativas. E aí? Mas uma coisa que eu falo sempre, sabe, Igor? Hoje existe também a questão da preguiça. O ser humano, eu falei também sobre isso, essa geração que nós estamos tendo, dessa galera nova, essa galera jovem, é a geração frágil, é a geração da preguiça. Você pode ver aí, os meninos com 12, 13, 14 anos, os meninos não têm, às vezes, vontade, desejo de fazer... trabalhar, pegar duro. Porque, doutor, eu sou da época, por exemplo, eu particularmente, não sei o senhor, não sei o Igor, eu sou de uma família que eu comecei a trabalhar muito jovem, com 7 anos de idade. Eu fui colar sacola pro Ceasa, para poder, não sei se vocês se lembram, dos supermercados Cobal. Opa! Eu colei sacola para aquele supermercado, cara. Eu tinha 7 anos de idade, eu acordava todos os dias, 5h30 da manhã, tomava meu cafezinho e ia colar sacola. Colava 1000 sacolas por semana para poder ganhar um dinheirinho para poder ajudar minha mãe e meu pai em casa. Mas hoje não, hoje é proibido. Hoje a criança que quer ajudar um pai, que quer ajudar uma mãe, não pode, pela lei, né? Me desculpa, eu sou um pouco categórico nisso, mas eu, no meu modo de pensar, as pessoas hoje, elas têm um pouco de preguiça de cuidar da saúde. Ai, poxa, tem que ir lá no Dr. Paulo Mansur. Ai, eu tenho que pagar. Ah, não vou pagar numa consulta. Não sei quanto que é a consulta do senhor. Aí o cara tem coragem de ir ali na concessionária e comprar um carro de milhares de reais. Tem vontade de fazer uma viagem, de gastar milhares de reais. Vai lá, compra um terno, né, de uma marca de milhares de reais. Agora, quando se fala de investimento na saúde... aí não pode. E um negócio muito interessante é que é muito simples. Se você não cuidar da sua saúde, você vai ter que investir cuidando da doença. Sim. É isso aí. Né? E normalmente o preço é muito mais caro. Muito mais. Quando você trata da doença. E aí, voltando nessa questão das pessoas, dos valores, né? Desbalanceado, da visão de valor desbalanceado, aquela questão, por exemplo, academia. 150, 180 reais. Mas para tomar uma noite de cerveja, de tirar gosto... gasta o cartão de crédito em uma noite. Mas poderia ter um mês cuidando da saúde, por exemplo. Eu gosto de dar sempre exemplo. Vou dar o exemplo de hoje. Meu último paciente, antes de vir para cá. A primeira coisa que ele fez foi falar assim, doutor, sua consulta tá cara, hein? Aí eu falei assim, rapaz, fica tranquilo. Ao final das 2 horas, 2h20 de consulta, se você achar que não valeu a pena,
eu vou autorizar a minha secretária a fazer um Pix para te devolver o dinheiro. Eu costumo falar isso mesmo. Nunca aconteceu de alguém pedir um Pix de volta, não. Mas eu falo. Se eu falar, eu banco. Bom, durante a minha consulta, eu estava conversando com ele sobre alimentação. Uhum. E estava ele e a esposa dele. E eu falei assim, fast food. Ele, peço, doutor, quantas vezes por semana? 3, às vezes 4. Nossa! 3, às vezes 4. O que você pede? Pizza e sanduíche, doutor. 4 vezes por semana, pizza e sanduíche, 4 semanas por mês, deu mais que a minha consulta. E a gente está em direção contrária. O fast food está te levando para um lado, a minha consulta está tentando te trazer para o outro lado. 4 fast food por semana, 4 semanas por mês, mas passou muito da minha consulta. E ele falou, passou. Inversão de valores. Exatamente. Ele achou a minha consulta cara, mas no final tem que até dizer. Ele falou assim, doutor, sua consulta não é cara, não. Sua consulta não é cara. Porque o que é cara? É cara aquilo que você não tem entrega. Isso aí. Eu tenho o seu colchão. O senhor dorme num colchão eu durmo, magnético? Como eu te falei, meu tio Jairo Mansur foi um dos pioneiros aqui no estado de vender esses Tem quantos colchões. anos que o senhor dorme num colchão magnético já? Já tem uns 15 anos. 15 anos? Uns 15 anos. A gente já trocou, né? Já trocou ele já. O travesseiro que eu não me adaptei porque eu achei ele um pouco alto. Mas hoje a indústria, né? Faz os mais baixinhos. Hoje eu mesmo estava falando com a cliente minha. Denis, mas esses colchões aí são muito duros. Eu falei com ela, eu falei, olha, Clara, os nossos colchões mudaram. Assim como você compra um Corolla hoje, daqui a 10 anos não é o mesmo. Então, os colchões, eles mudaram. Não, o meu é muito bom. A tecnologia que nós estamos usando hoje, nos colchões que nós trabalhamos, né, a gente faz parte de uma empresa muito séria, que já tem mais de 30 anos de mercado, que é a Kencolite do Brasil, que nós temos a representação aqui no estado, temos em Colatina, temos aqui em Serra, né, com fé em Deus a gente vai abrir em Cachoeiro. Então, assim, a nossa seriedade em respeitar o consumidor não é mais aquela coisa de antigamente, pesado, duro. Não, hoje tem. Nós temos colchões magnéticos hoje, até com viscoelástico, para poder dar um relaxamento muscular. Temos colchões magnéticos com cromoterapia. Olha! Temos colchões magnéticos com Bluetooth. O senhor tá deitado ali no escurinho ali com sua esposa, pode botar uma musiquinha romântica, né? Gente, sensacional. Sei me. Então, assim, é aquela coisa assim, mudou muita coisa. Então, é a mesma questão da medicina. Lá em casa tá mais pro Led Zeppelin. Né? Led Zeppelin é top, hein? Fui nascido e criado ouvindo Led Zeppelin. Janis Joplin. Então, assim, The Doors. Então, assim, hoje, a gente tem que entender que tudo mudou. Antigamente, eu não sei se o senhor é a favor de reposição hormonal. Eu estava estudando. Favor, não, para mim isso é vida. Eu estava estudando sobre isso. Isso é vida normal. Né? Eu também estudo muito, tá, doutor? Às vezes, esses tempos atrás, eu fui na casa do doutor Carlos Henrique, ali em Cachoeira Itapemirim, e falou assim, rapaz, você é médico? Eu falei, não sou médico, não. Rapaz, você sabe de coisa que eu nem imaginava. A gente estuda, doutor. E aí eu vou te falar outra coisa. Se você está estudando sobre reposição hormonal, que, sinceramente, quem é contra a reposição hormonal é porque não estuda. E porque pior que não estudar é não querer estudar. Tá, ok. Porque acesso hoje está muito fácil. Sim, sim. O acesso à PubMed, que é a biblioteca médica, é gratuita. Eu consigo abrir os artigos lá gratuitos. E se você estuda sobre reposição hormonal, você sabe, infelizmente, porque você não é médico, mas infelizmente você sabe mais sobre saúde do que uma parcela absurda dos médicos. É porque não buscam o conhecimento, né? Eu vou ser criticado por isso, por falar que, olha, porque os críticos da reposição hormonal, eles não medem palavras, sem estudar o assunto. Eles, inclusive, falam que quem faz hoje, o médico que faz reposição hormonal é o passador de bomba. Assim, Bomba não é reposição hormonal, não.
A harmonização hormonal não tem absolutamente nada a ver com bomba. Eu não passo bomba. Bomba? Bomba vai lá no exército, deve ter bomba. No Iraque é bomba. Eu penso assim, sabe, Igor? Principalmente nós que somos homens. O homem, ele tem que quebrar esse paradigma daquela palavra, eu sou homem com H, eu não posso tomar uma reposição hormonal, eu não posso fazer o exame do toque, né? Eu não posso tirar esse paradigma da cabeça, né? Por quê? Porque é uma coisa que eu sempre falo com os meus clientes, né? Eu sempre converso muito com os meus clientes quando eu vou na casa deles apresentar o colchão, a gente também dá uma consultoria em relação a isso. Se você tá com seu libido ruim, se você tá se sentindo cansado, se você tá desanimado, alguma coisa tá errada. Memória ruim. Né? Então, assim, você tem que procurar um especialista, né? E não é qualquer especialista. Hoje a gente está diante do senhor aqui, que com certeza é um especialista na área que o senhor trabalha. Uma coisa que eu falo, é procurar um especialista que conhece do assunto. Porque não adianta você ir ali querer pagar R$100, R$80 uma consulta com uma pessoa que não domina e não conhece o assunto. E que, na maioria das vezes, tem um preconceito sobre o assunto. Isso. Olha, você falou principalmente os homens. Não é principalmente os homens, não. É principalmente homens e mulheres. Porque, cara, uma mulher hoje chega aos 50 anos. Minha mulher está com 50 anos. Tá linda. Tá linda. Tem 3 anos que eu faço a harmonização hormonal nela. Deveria ter começado há 10 anos atrás. E a minha mulher não chegou ainda no auge. Minha mulher é médica também. E ela não chegou no auge dela como médica. Será que é justo deixar uma mulher que aos 50 anos não chegou no auge dela ficar sem fazer uma reposição hormonal? Não, eu sou totalmente contra. Meu Deus, isso pra mim, isso chega a ser insanamente um erro médico. Tá? Então eu levanto essa bandeira, perdi o medo e a vergonha de levantar essa bandeira, mas como é que eu perdi esse medo? Eu tive durante muitos anos a consciência, a certeza que eu estava no caminho certo, estudando e fazendo a reposição hormonal. Mas eu tinha medo de levantar essa bandeira. Sabe como que eu perdi esse medo? Estudando muito mais. Conhecimento, né? Tem argumento, né? Uma vez eu fui criticado por uma colega médica endocrinologista. Eu cheguei em casa, falei com a minha mulher, isso tem 3 anos e meio. Eu vou estudar tanto sobre hormônio que não vai ter nenhum endocrinologista nesse estado que vai poder sentar numa mesa e discutir sobre hormônio comigo, porque eles não vão ter condições para isso. É prepotente? Talvez, naquele momento de raiva eu tenha falado, mas isso me motivou. Sim. Talvez hoje eu não falaria isso mais para evitar ser prepotente, porque eu não sou prepotente. Mas aquilo me motivou. Sim. Eu estudo, tá? Não, e o conhecimento, ela é a única forma de você conseguir romper todas as barreiras. A única forma. Porque contra o conhecimento, contra fatos, não tem argumentos. A pessoa pode dar opinião, mas se ela vê ali que são os fatos, contra fatos não há argumentos. Né? E uma coisa muito legal que eu falo com os meus vendedores é que todo mundo estuda para ser alguma coisa na vida. O cara que ele é mecânico, ele estuda para ser mecânico. O médico, né? Ele estuda para ser médico, mas ele atua em uma especialidade, né? Um oftalmologista, ele tem a especialidade dele, né? E cada um com a sua especialidade. Então, eu falo sempre com eles. Quando você entra na casa de uma pessoa, você tem que entender o corpo humano. Você tem que dominar o assunto. Porque, doutor, não pensa que é fácil a gente chegar na casa de um cliente para poder vender os colchões que a gente vende. Não é fácil, não. Não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque na mente das pessoas já começa. É caro. É aquilo que você falou. É caro. Só que as pessoas não olham o benefício que esse colchão pode trazer na vida dela. A médio e longo prazo. Poxa, eu sou prova mais viva disso. O meu filho tinha convulsão febril. Não sei se você já chegou a ler, os colchões magnéticos, eles diminuem a incidência de osteoporose. Sim, sim. Aí as pessoas... Cara, e era impressionante. A medicina integrativa ela é muito baseada em fisiologia.
quando você se baseia em fisiologia e bioquímica, é muito difícil alguém te derrubar. Se você conhece fisiologia a fundo e bioquímica a fundo, é muito difícil alguém te derrubar. E, cara, hoje que eu estudo muito fisiologia, talvez seja o que eu mais estudo, eu consigo entender perfeitamente porque o colchão magnético diminui a incidência de osteoporose de uma forma absurda. Mas o senhor sabe onde que é? O senhor faz ideia? Chegou já a pegar algum tipo de pesquisa assim? Não, eu não fui pesquisar sobre o colchão magnético, mas eu consigo imaginar. É porque dentro dos nossos colchões existe uma tecnologia chamada de infravermelho longo. Esse infravermelho longo, o que ele faz? Ele ajuda a quebrar os clusters, liberando as toxinas, os metais pesados e os radicais livres. Liberando isso, os nutrientes, as vitaminas, os sais minerais vão ser melhor absorvidos. Pelo osso. Entendeu? E aí que é o pulo do gato. O infravermelho longo atua na desintoxicação do corpo do ser humano. Sensacional. Entendeu? Verdade. E eu também sou prova viva do colchão, porque eu já tô no terceiro colchão dele. E fez até filho, hein, até filho, pra você dar ideia. Serve pra isso também, Serve pra isso também. Tá bom. Colchão tremendo lá, Tá bora. bom. Mas assim, é fantástico. Questão de qualidade de vida, qualidade de sono, o durmo de babá, assim, sabe? Eu tinha algumas dores, assim, com relação à lombar, né? Porque eu trabalho muito em pé e andando. E sobrepeso. A qualidade de sono e dores melhorei absurdamente. Absurdamente. Já que a gente está falando sobre sono aqui, qualidade de vida e sono o sono é o assunto incomum meio dele, eu vou deixar aqui a dica de como avaliar o seu sono. Vamos lá. As perguntas que eu faço no meu consultório que me levam ao diagnóstico se o sono é bom ou ruim. Primeiro, acorda cansado ou acorda disposto? Segundo, demora para pegar no sono ou leva rapidamente você pega no sono? Terceiro, acorda uma ou mais vezes para ir ao banheiro ou não? E quando acorda, demora a pegar no sono ou volta a pegar no sono rápido? E por último, talvez essa seja o pulo do gato. Sonha muito? Lembra dos sonhos? Bom, porque o cara que sonha muito e lembra dos sonhos, ele não está aprofundando o sono dele. E sem você chegar no sono REM, no sono profundo, você não vai ter uma noite de sono reparadora. Então, com essas perguntas aí, você consegue avaliar se você tem o seu sono bom ou não. Bacana. É através do sono REM, né, doutor? Que a gente... são estágios, né? 4 estágios. Delta, Ah, beta, REM... eu chamo de 1, 2, 3, 4. Bacana. O REM é o 3. Existe aquele estágio de sono, eu sempre comento isso, que você deita, fecha o olho, e o momento que você está tentando ali dormir, você está ligado em tudo que está acontecendo. Nesse momento você está cochilando. Se alguém mexeu na fechadura, o senhor, tem alguém mexendo na fechadura. Então... queria agradecer aí a participação de vocês. A gente vai batendo papo, o tempo vai fluindo, né? Já vai acabou? embora. Eu queria agradecer vocês. Gostaria que vocês deixassem a rede social de vocês para essa galera. Aonde que a galera te procura? Bom, minha rede social é Instagram, né? É @DenisMagnético. E lá no meu Instagram vocês vão poder conhecer um pouquinho. Eu ainda estou começando, tá, Igor? Desenvolver meu Instagram, tá? Denis Magnético tá lá. Fantástico. A minha principal rede social é o Instagram também. É o @drpaulomansur _emagrecimento. Fantástico. drpaulomansur _emagrecimento. E lá vocês vão conhecer o meu trabalho, e tem um linkzinho lá para conversar direto comigo. Perfeito. Legal. Bacana. Galera, esse foi mais um Saúdecast. Já clica, ativa o sininho para receber todas as notificações, já segue e compartilha com os amigos, que muitos deles às vezes precisam desse tipo de conhecimento para mudar um pouquinho mais a saúde. Beleza? Sempre saúde em primeiro lugar.